Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer uma palavra de Deus para que possamos meditar juntos. E hoje o nosso tema está localizado em Lucas, capítulo 10, verso 19, com o tema Eu lhes dei autoridade. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre a autoridade que Cristo nos dá. Muitos cristãos, eles vivem, mesmo depois de crer e receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles vivem como se não tivessem recebido nada após o seu batismo. Muitos nem sequer sabem que o Espírito Santo passou a habitar neles e muito menos que Jesus delegou uma autoridade especial para todos aqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus. O que é ser discípulos, queridos? É caminhar juntos, é observar aquilo que o discipulador faz e você fazer igual. Jesus, ele deu uma autoridade para todos aqueles que imitam os seus passos. E todos aqueles que aceitaram, receberam Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, receberam o Espírito Santo dentro de si para uma obra de santificação e receberam uma autoridade para poder exercitar na sua vida e também na vida de outras pessoas. E o texto que nós vamos ler agora, em Lucas, que eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo, Lucas 10, 19, vai nos dizer assim, e eu vou te contar daí o que acontece por trás desse versículo aqui que nós vamos ler. Diz assim então: Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Vou ler de novo e eu quero que você preste bem atenção. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará. Então, queridos, o que aconteceu? Qual é o contexto desse verso? Então, conforme Jesus ia pregando, muitas pessoas iam se unindo a ele, ia caminhando, seguindo os passos dele, se tornando discípulos de Jesus. Com isso, queridos, chega um momento que Jesus ele vê que é necessário preparar essas pessoas e enviá-los para um campo de missão, para que eles possam também fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Pastor, é possível fazer as mesmas coisas que Jesus fazia? Sim. Inclusive, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Então, queridos, eu tenho que entender que Jesus, ele nos dá uma autoridade, assim como deu aqueles 72 discípulos. Muito diferente do que as pessoas dizem, que esse poder e essa autoridade, ela foi dada aos apóstolos. Perceba que se você pegar sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, e você ler do verso 1 em diante, você vai perceber que Jesus ele deu essa autoridade aos discípulos, e não somente aos apóstolos, mas aos discípulos. E isso se estende inclusive para nós. Se valeu para eles, vale para nós. Por quê? Porque nós também somos discípulos de Jesus. Ok? Então existe uma autoridade. E essa autoridade, queridos, é algo muito poderoso. É algo muito poderoso. Por quê? Porque quem está te dando essa autoridade
Quem está te dando essa legalidade é o próprio Jesus Cristo. E daí eu te pergunto, tem alguém mais poderoso do que Jesus? Não, a Bíblia diz que a Jesus foi dado o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz ainda que todo joelho há de se dobrar perante a Jesus e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, queridos, não tem ninguém mais poderoso do que Jesus. E Ele próprio pega e dá essa autoridade para nós. Essa autoridade com o objetivo não só de proteção, mas também para que eu possa ajudar outras pessoas. Porque o objetivo de Jesus ter dado essa autoridade aos discípulos foi para que eles pudessem ir e curar os enfermos, expulsar os demônios e falar da palavra de Deus. Se você pegar na sua Bíblia lá em Lucas 10, verso 9 em diante, você vai ver que eles curavam os enfermos. E logo depois você vai ver, no verso 17, os discípulos voltam alegres até Jesus, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha a autoridade, queridos, que existe. E essa autoridade, ela é firmada num princípio de concordância entre Deus e Jesus e a apropriação da palavra que Jesus libera. Eu lhes dei autoridade, eu estou te dando essa autoridade para fazer o quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Agora, é interessante, queridos, porque muitas vezes nós não entendemos e cria-se muito misticismo sobre essa questão de serpentes e escorpiões. Basicamente, serpentes e escorpiões fazem referência ao poder das trevas. Mas eu vou ser mais específico. Quando nós pegamos, tá? Quando nós colocamos aqui no original, né? Quando nós colocamos aqui no original, deixa eu só voltar aqui para que a gente possa entender, nas versões originais, né? Colocamos aqui na versão original, nós vamos ver, por exemplo, que a palavra serpente, porque muitas pessoas falam, mas por que fala serpente e escorpião? Os dois têm toxinas, um pica, outro morde, né? Outros dois têm essa função, muitas vezes, de se proteger mordendo e inalando toxina no corpo da sua vítima. Mas na Bíblia, a palavra serpente, ela faz ali uma referência à astúcia e à sabedoria que os demônios têm para poder enganar nós, seres humanos. Assim como enganou a Eva lá no livro de Gênesis. Ok? Então, quando a Bíblia fala que Jesus deu autoridade para pisar serpentes, ou seja, autoridade para que você não seja enganado pela astúcia e pela sabedoria dos demônios. Ok? E quando a Bíblia fala sobre escorpiões, ele está falando do quê? Ele está dando uma ênfase, queridos, principalmente no ferrão, no veneno que existe lá na cauda do escorpião, aonde mostra quanto ele é traiçoeiro, né? O escorpião tem aquela visão muitas vezes de ser traiçoeiro, de realmente poder trazer, picar, para trazer realmente uma contaminação forte. Agora, se você analisar mais a fundo ainda e for pesquisar, você pesquisar assim, qual que é, né, a mordida, vamos dizer assim, qual é a picada ou a mordida da cobra, a picada do escorpião, a mordida da cobra, qual é o que dói mais? Qual é o que dói mais? E se surpreenda, que não é por menos que a Bíblia, queridos, ela não se contradiz. Porque a serpente realmente, a Bíblia faz referência à astúcia e sabedoria.
Por quê? Porque a picada do escorpião, ela é mais dolorosa e a picada do escorpião, ela é uma dor imediata e intensa, que causa sofrimento imediato na vida daquela pessoa, trazendo vermelhidão, formigamento, suor, queimação, agulhadas, latejamento, e é instantâneo, imediato. Ele picou, você já começa a sentir todas essas reações. Isso faz referência ao que Satanás faz na vida das pessoas. Quando ele consegue entrar na vida de uma pessoa, a ação da sua toxina demoníaca, ela é imediata, causando sofrimento na vida daquela pessoa. Então, queridos, a Bíblia, ela nunca tem uma palavra, ela não tem ali um ensinamento vago. Tudo tem algo muito específico para que nós possamos entender. E é sobre essa astúcia, essa sabedoria, contra todas essas toxinas do inferno, dos demônios, né? E a Bíblia ainda diz sobre todo o poder do inimigo, você tem autoridade. Então você não precisa, você sabe que muitas vezes você está sofrendo com algumas situações, você sabe e você percebe que aquilo não é meramente humano, que aquilo transcende o algo humano, o material, o físico. Ou muitas vezes na vida de uma pessoa, você que anda com Deus, você que é uma pessoa que é discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro de Jesus, você tem essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E detalhe, nada lhes causará dano. Nada te causará dano. Nada, absolutamente nada. Por quê? Por causa dessa autoridade que existe, que Jesus deu aos seus discípulos. Pastor, eu não sei se eu sou discípulo. Então, possivelmente, você tem que começar a compreender e ser um discípulo de Jesus. Pastor, eu sou discípulo de Jesus, eu faço tudo aquilo que Jesus fala para fazer, eu faço. Então você é um discípulo. E você talvez não sabia da autoridade que Jesus te deu. E muitas vezes o inimigo está pintando e bordando dentro da tua casa, na sua família, na sua vida, nas suas finanças, em várias áreas da tua vida, e você simplesmente está somente olhando, sendo passivo a toda astúcia, sabedoria, toxicidade e poder das trevas. Sendo que você, em uma palavra, a autoridade do Senhor Jesus, você pode mandar todo mundo embora da tua casa, da tua vida, dos teus negócios. Você muitas vezes não faz isso porque você não tem conhecimento. O livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz exatamente isso. Meu povo padece por falta de conhecimento. Agora, quando eu tenho conhecimento e eu sei que Jesus me deu essa autoridade, e eu creio na palavra de Deus, e eu me aproprio dessa autoridade, queridos, você vai botar o demônio para correr. É serpente, escorpião, poder das trevas, vai correr, vai bater em retirada. Aonde você chegar e você bater o seu pé, vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque Jesus te deu essa autoridade. Amém, queridos? Então se aproprie dessa palavra, dessa autoridade que Jesus te deu, para você não é pisar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Se não fosse Jesus te dar essa autoridade, só para você ter uma ideia, num simples toque dos demônios na tua vida, você morreria. Você morreria. Porque os demônios eram anjos caídos. A essência deles, de poder deles, não foi tirada. Então eles têm um poder. Para nós, seres humanos, é um poder muito grande. Então ele pode simplesmente destruir. Ele pode te destruir simplesmente no estalar de dedo. Agora, quando você entende a autoridade de Cristo na sua vida, no mesmo estalar de dedo, você bota todo mundo para correr. Por quê? Porque é uma autoridade muito poderosa de Jesus. Nada se compara ao poder de Jesus.
Nada. Todo poder está em Jesus, queridos. E é essa autoridade de Jesus que Deus dá a mim e a você. Amém? Então, deixa eu poder estar orando por você em nome de Jesus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro pela a vida desse irmão e dessa irmã e peço ao Senhor a bênção do Senhor para a vida, pelo dia, pelos afazeres desse meu irmão e dessa minha irmã. E que essa palavra, Pai, venha realmente fazer com que todos entendam, todos os que assistirem entendam, que os verdadeiros discípulos têm uma autoridade muito poderosa, uma patente espiritual de autoridade muito poderosa, para poder pisar todo o poder do inimigo, toda astúcia, sabedoria, anular toda toxicidade, todo o poder das trevas. Que todos os que assistirem tomem posse, se apropriem dessa autoridade que o Senhor dá aos verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoa o dia deles, guarda-os e proteja-os na saída e na chegada. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.